Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar você mais uma vez, bem-vindo ao canal Palavra de Deus. E nesta noite, neste dia, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou em meu coração, que encontra-se no Evangelho segundo escreveu nosso querido Mateus, né? Palavra do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, que fala sobre Jesus andando por sobre as águas. Eu queria compartilhar com você algumas verdades importantes nesse texto. Para que nós ganhemos tempo, eu queria tão somente compartilhar com você algumas coisas importantes que vai acontecer neste capítulo. E uma das coisas que é muito interessante é que Jesus ele deixa as multidões, ele deixa os discípulos e em seguida ele despede-os e sobe ao monte para orar sozinho. E a Bíblia diz que logo depois que ele despede as multidões, os discípulos vão para outra margem. A gente vê a Escritura mostrar que os discípulos eles são assolados agora, eles são atacados pelo mar revolto, pela ventania contrária. A Bíblia Sagrada diz que de longe, já alguns estádios da terra, o nosso Senhor contempla o barco sendo balançado pelaquelas ondas, afrontado pelaquele vento. E algo muito interessante, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele avista o que está acontecendo de longe. Eu quero desde já compartilhar algumas coisas importantes com você. A primeira delas é que Jesus, ele não está preso às multidões. É importante nós entendermos que Jesus, ele está com as multidões, mas ele não vive de multidões. Diferente de muita gente nos dias de hoje, que as multidões os solicita tanto que tais pessoas perdem o costume de orar, de buscar a Deus, de consagrar a sua vida. Mas o nosso Senhor Jesus, ele nos deixa um exemplo. Ele deixa as multidões e ele vai orar sozinho, buscar ao Pai. Inclusive pelo fato de ele estar sendo visto. Nós vamos encontrar isso no Evangelho de Marcos, e também em João, essa mesma história. E nós vamos entender que Jesus estava sendo visto como um rei, como um supridor, né? Como aquele que podia suprir as necessidades. E Jesus não queria ser visto dessa forma, como alguém que só serve para fazer milagres. Jesus, ele queria que o mundo entendesse que ele era o Salvador da humanidade. Então, Jesus reconhece a necessidade de sair daquele ambiente e orar. E isso tem matado muita gente nos dias de hoje. Não tem compreendido a bajulação do homem, né? Os elogios humanos que têm destruído tanta gente. Jesus sempre se guardava dessa situação complicada e sempre fugia da exaltação humana, da glória humana, porque ele atribuía toda a sua glória para Deus. Mas o que me chama a atenção também nesse texto, e que é muito importante, é que no momento em que o nosso Senhor Jesus avista os discípulos passando pelaquela tempestade, logo ele desce e vai encontrar-se com os seus discípulos. E ele não usa um barco, e a Bíblia vai dizer que os discípulos agora estão atormentados, estão assustados, com medo. Certamente que pela hora que era, nós podemos ver que Jesus vai ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite. Significa que entre 3 e 6 horas da manhã. Ou seja, os discípulos estavam com medo, era madrugada, açoitados pelo vento. O vento era revolto, era contrário, o mar batia sobre o barco deles e Jesus não estava com eles naquele momento. Então, Jesus vem para socorrer os discípulos naquela circunstância. E aí a Bíblia Sagrada diz que os discípulos, eles dizem que ali é um fantasma, eles estavam com medo. E o que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada diz
que imediatamente, quando Jesus vê os discípulos naquela condição, ele rapidamente se dirige aos discípulos e diz para ele: tende bom ânimo. Em seguida, Jesus diz: sou eu. E em seguida, Jesus diz novamente: não temas. O que eu quero dizer para você neste dia, meu querido e amado irmão, é que quando você está em meio à tempestade, é necessário que você entenda que quem vê você na tempestade é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, é importante você reconhecer pelo menos essas 3 coisas no momento da sua aprovação. A primeira delas é que você precisa ter bom ânimo. A segunda delas é que você precisa entender que Ele está ao seu lado. E em terceiro lugar, não temas, porque o Senhor é contigo. Nós precisamos entender, meus queridos e amados irmãos, que imediatamente Jesus agiu imediatamente em favor dos seus discípulos. E a Bíblia Sagrada vai nos deixar claro que nós, como ovelhas, precisamos reconhecer a voz do nosso pastor. Jesus, ele diz que as ovelhas, elas conhecem a sua voz e ele as chama cada uma pelo seu nome. Mas o que me chama a atenção é que naquele momento tão difícil, Pedro parece que não reconheceu a voz do Salvador. E isso é comprovado no versículo de número 28 do capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus. Quando Pedro diz: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E imediatamente o nosso Senhor Jesus responde para Pedro: vem, Pedro. E Pedro vai descer do barco e vai ao encontro de Jesus. Mas uma coisa chama a nossa atenção nesse relato. É que a Bíblia Sagrada diz que Pedro passou a olhar para a força do vento. Ele tirou os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Pedro começou a naufragar, começou a afundar. E eu quero dizer algo para você que está me ouvindo. Quando os olhos dos homens saem do alvo, que é Jesus Cristo, o homem padece. Eu quero dizer para você que os seus olhos precisam estar fitos no Senhor, como diz Hebreus capítulo 12, verso 2. Assim também como diz Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, 14. Nós podemos manter os nossos olhos diretamente no nosso Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos manter os olhos fitos em Deus. Pedro deixou de olhar para o alvo, que era Jesus, para olhar para a tempestade. Pedro tirou os olhos do Salvador para olhar para a circunstância adversa. E eu quero dizer para você que quando nós tiramos os olhos de Jesus para olhar para a circunstância, ela nos traga. E Pedro começou a naufragar. Mas o que chama a minha atenção é que o relato da Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 14, versículo de número 30, diz que o apóstolo Pedro, ele fez algo que eu e você precisamos fazer. Algo que muitos têm morrido hoje por não fazer. Pedro se dirigiu a Jesus e quando começou a afundar, Pedro olhou para Jesus. Eu imagino Pedro descendo, afundando nas águas. E Jesus ali em cima delas. E Jesus olhando para Pedro, Pedro com os olhos fitos em Jesus. E ele grita, diz a minha tradução. Pedro gritou: Senhor, socorre-me. Diz a Bíblia Sagrada no verso de número 30, salva-me, Senhor. Pedro gritou. O que muitos estão precisando fazer no século 21 é gritar por socorro, porque a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 31, que quando Pedro clamou, prontamente Jesus estendeu a mão e o salvou.
Talvez um dia Pedro precisou contar seu testemunho e dizer: um dia eu andei sobre as águas amando do Mestre, mas naquele mesmo dia, se não fosse a misericórdia de Deus e o socorro do Senhor, eu tinha perecido, eu tinha afundado, eu tinha morrido. E Pedro vai deixar bem claro aquilo que o salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nós precisamos confiar que o Mestre está ali, e quando nós clamamos verdadeiramente, Ele estende a sua mão e Ele está prontamente a nos salvar, a nos resgatar. Eu quero concluir com algumas lições juntamente com você nessa noite. A primeira delas é que nós devemos ouvir a voz do nosso Mestre. O Senhor Jesus, Ele deixa claro na sua palavra que nós precisamos ter bom ânimo. É difícil, mas não é impossível. Tenha bom ânimo no momento da provação. Tenha bom ânimo no momento da luta. Tenha bom ânimo que você consegue suportar e passar a tempestade. Segunda, reconheça que Ele é. Ainda antes que houvesse dia, Ele diz: eu sou. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E terceiro lugar, não temas. Lembro-me de Isaías 41:10, não temas, eu te ajudo. Como conclusão, eu quero compartilhar com você neste dia. Nunca tire os olhos da pessoa de Jesus para olhar para a circunstância. Nunca tire os olhos do seu Criador para olhar o seu problema. Sabe por que Jesus ele olhou para os discípulos e disse: tende bom ânimo? Jesus poderia muito bem ter acalmado primeiro a tempestade, querido. Mas Jesus queria acalmar primeiramente os discípulos, porque Jesus está mais preocupado com você do que com o seu problema. Quando Ele acalmar você, mudar você, transformar você, tornar você compreensível das maravilhas dEle, aí Ele muda a circunstância e te conduz à vitória que está nas mãos dEle. Que Deus possa te abençoar, que Deus te conceda graça, misericórdia, paz no seu coração, que essa palavra viva e eficaz, ela possa entrar na tua alma, fazer morada na tua vida e te trazer alegria. Eu concluo dizendo que a provação, a tempestade tem como propósito revelar Deus nas nossas vidas, ou para as nossas vidas. E a prova está no versículo de número 32 e versículo de número 33. Naquele momento, quando todos foram restaurados, transformados, que compreenderam que Jesus estava ali, que era o Mestre, a Bíblia Sagrada diz que estavam todos no barco adorando e dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Somente depois da tempestade, eles conseguiram compreender que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Sabe por que Deus está permitindo a tempestade na tua vida, querido? É para que você entenda que o seu Cristo é o Filho de Deus. Sabe por quê que Deus está permitindo a tempestade na tua vida, meu irmão? É para que você entenda que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, que entregou a vida por mim e por você, para lhe conceder a vida eterna. Arrependa-se, volte às primeiras obras, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e que Deus te conceda um dia especial. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e te conceda muita alegria em Cristo.